Olá, começa agora o Tatersal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. Minas Gerais é um dos lugares mais lembrados quando o assunto é acolher pessoas. A simpatia do mineiro, a cultura e a boa gastronomia viraram marca registrada e renderam até reconhecimento internacional. E os produtores rurais têm participação nisso. Veja na reportagem. Cafezinho, pão de queijo, doce de leite e hospitalidade. Já sabe de qual lugar estamos falando? Claro, é de Minas Gerais. Receber bem faz parte do estilo de vida mineiro, tanto que o estado apareceu no ranking de 2021 do site Booking como um dos 10 destinos mais acolhedores do mundo. E para mostrar esta força no turismo, saímos da capital, Belo Horizonte, e seguimos 4 horas de viagem até o município de Piuí. Lá, descobrimos um curso ideal para a região, a arte de conduzir em trilha, promovido pelo Senar. O treinamento é pré-requisito para quem deseja trabalhar como agente de turismo no Parque Nacional da Canastra, um dos principais pontos turísticos de Minas Gerais. E aqui na beira do Rio São Francisco, os alunos têm uma paisagem para se inspirar e aprenderem com mais facilidade a montar roteiros de trilhas e a conduzir esses turistas com segurança e sustentabilidade. Respeitando a comunidade local, respeitando a natureza, respeitando a cultura local. E esse curso, o que eu trabalho? Eu trabalho um resgate cultural, fazendo com que eles resgatem as origens deles e sintam satisfeito pela sua cultura, sinta prazer, sinta orgulho pela sua cultura e transmitam isso para os turistas, para os visitantes, de forma que o turista venha fazer parte do seu contexto. O Breno é músico profissional, mas está se capacitando para se tornar um agente que vai fortalecer o turismo rural. Por que essa capacitação, Breno? Eu vejo que aqui na região nós temos um universo enorme, maravilhoso para o turismo rural. Com essa capacitação, eu acredito que o nosso turismo vai chegar com muita força e a economia vai girar muito legal aqui para a gente. A 20 quilômetros de Piuí está Capitólio, município que tem como atrativo o Lago de Furnas, ou Mar de Minas, como é conhecido. Foi na região que encontramos o Adalto, empresário que também fez o curso voltado para trilhas. Com as aulas práticas do Senar, ele teve ideias para empreender e sentiu mais segurança para orientar os turistas. Saber atender, né, organização, limpeza, né, tudo isso, né. Ter o cuidado de se guiar ele na trilha, de levar ele na cachoeira sem risco, sem acidente, né. Agora eu tô com a ideia de fazer um chalés, né, para começar a receber o pessoal, para ter uma vivência aqui, né, no lugar, né, para aprender um pouco da roça, as coisas da roça, né. Vou oferecer pomar para o pessoal visitar, pesca e pague, passeio a cavalo, né, uma vivência mesmo, né. Ainda em Capitólio, visitamos os 4 pontos turísticos do Pedrinho. Um restaurante, uma cachaçaria com tonéis próprios, o Mirante, que deve receber em breve a maior tirolesa de Minas, e uma área verde com cachoeiras, grutas e trilhas. Ele fez o curso Agente de Turismo Rural do Senar. Antes, a idade era o único critério levado em consideração por Pedro para avaliar qual turista poderia ou não fazer as trilhas da propriedade. Agora, ele avalia o condicionamento físico e o estado de saúde do visitante. Quando vem visitante, eu não sabia avaliar a pessoa que podia ir na trilha ou não. E com o Senar, ele, além dos cursos de primeiros socorros, eu sinto mais preparado para receber os turistas. E passo para os meus colaboradores também, né? Quando eu não estou aqui, eles já avaliam as pessoas para mim. E sempre a gente acompanha na trilha, né? A instrutora do curso explicou que a produção de alimentos passou a ser uma rota alternativa para que o turismo da região pudesse estar sempre em alta. Capitólio tem, na época de chuvas e de temperatura mais baixa, uma redução de público nas rotas náuticas e nas cachoeiras. Então, surgiu a oportunidade de desenvolvermos rotas alternativas, trabalhando melhor a área rural. A área rural de Capitólio tem história, tem cultura, tem
passeios muito legais, produtores, pequenos produtores de queijo, de cachaça, de legumes e verduras, né? Entre outros. A pandemia não distanciou o agricultor brasileiro das inovações digitais. Aliás, pelo contrário, o número de ATEGs no país multiplicou. Em 2020, o número de startups do agro cresceu 40% em relação ao ano anterior. A informação faz parte do levantamento Radar ATEG Brasil. O estudo, elaborado em parceria entre Embrapa, SP Ventures e Homo Ludens, mostra que a região sudeste encabeça a lista das empresas iniciantes de base tecnológica voltadas à agropecuária, com destaque para o estado de São Paulo, que concentra quase metade das startups. A capital paulista tem 345, seguida por Piracicaba, Curitiba, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Belo Horizonte e Ribeirão Preto. Daniel Trento, coordenador de articulação para a inovação do Ministério da Agricultura, avalia um crescimento consistente na geração de inovação ao agronegócio, com qualidade e diversidade nas soluções criadas. Essa trajetória mostra um crescimento que é corroborado pelo crescimento do setor. O agro é responsável por praticamente 25% do PIB brasileiro, e isso se reflete também com o empreendedorismo tecnológico, com essas empresas de base tecnológica. Da mesma maneira que a pandemia acelerou uma série de questões, assim como a própria videoconferência, como recurso para reuniões, as tecnologias de transporte, de saúde, financeiras, o agro não é diferente. A maioria das AGTECs brasileiras atua na categoria depois da fazenda, em soluções como marketplaces e plataformas de negociação, venda de produtos agropecuários e alimentos inovadores e novas tendências alimentares. Em seguida, aparecem as empresas que atuam da porteira para dentro e que investem principalmente em sistemas de gestão de propriedade rural, soluções e dados, drones, máquinas e equipamentos. As startups que atuam antes da fazenda estão prioritariamente voltadas para a área de fertilizantes e defensivos agrícolas, inoculantes e nutrição vegetal. Então, muitas startups foram criadas no período da pandemia justamente para resolver problemas de atendimento de produtores, né, sistemas de videoconferência para fazer solução e consultorias, né, sem contar as tecnologias digitais, como machine learning, internet das coisas. Claro que não são todos que têm esse acesso, né, são aqueles mais tecnificados, mas, da mesma forma, pequenos produtores estão tendo acesso, por meio de conectividade, a informações via os serviços, né, de videoaulas, cursos à distância, aprendendo a fazer, né, pelos vídeos instrutivos de instituições como a Embrapa. No mundo cada vez mais sustentável, é urgente reduzir os gases poluentes. Na reportagem de hoje da série especial de Márcio Campos e Dário Costenaro, mostram como funciona o CBIO, crédito de carbono, a nossa moeda verde. O planeta pede socorro. Um dos maiores desafios da nossa sociedade é reduzir a emissão dos gases tóxicos que provocam o efeito estufa. Pensa rápido, o que será da Terra daqui a alguns anos? Como será o nosso futuro? O que você está fazendo para salvar o planeta? Não tem mais aquela de culpar o outro. Cada um pode ajudar do jeito que puder. A preocupação com o meio ambiente ganha cada vez mais espaço em diversos setores. Muitas empresas se comprometeram com práticas antipoluição, como a emissão de combustível menos poluente. Em 2020, o Brasil implementou o RenovaBio, a Política Nacional de Biocombustíveis. Com ela, é possível ajudar o país a cumprir os compromissos assumidos no Acordo de Paris. Um dos pilares dessa política é a redução de emissões de gases causadores do efeito estufa, desde a produção, passando pela comercialização e a queima no veículo. É aí que entra o CBIO, a nossa moeda verde, também conhecida como crédito de descarbonização ou crédito de carbono.
O CBIO é emitido por produtores ou importadores de biocombustíveis certificados pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo. Cada título emitido corresponde a 1 tonelada de carbono que deixou de ir para o meio ambiente, o que equivale a 7 árvores em termos de captura de carbono. O cálculo baseia-se em metodologia reconhecida mundialmente. O RenovaBio está nos mostrando, na realidade, o potencial do mercado de créditos de carbono em geral. Ele mostra que esse mercado ele tem um potencial enorme e ele é fundamental no desenvolvimento desse mercado de combustíveis renováveis. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, as distribuidoras obrigadas a comprar CBIOs cumpriram quase 98% da meta de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa prevista para 2019 e 2020. Mais de 14 milhões e meio de créditos de descarbonização foram comercializados. Ou seja, toneladas de dióxido de carbono deixaram de ser lançadas na atmosfera pelo setor de transportes. O etanol brasileiro, ele reduz em até 90% as emissões de CO2 quando eu comparo com a gasolina. Para a gente ter uma conta bem simples, o consumidor brasileiro pode ter a seguinte segurança: a cada 850 litros de etanol, em média, que ele usa, ele está reduzindo 1 tonelada de CO2. O significado que isso tem para o país, o significado que isso tem para o mundo, é de um ativo impressionante. Segundo o Ministério de Minas e Energia, até 2029 serão compensadas emissões de gases causadores de efeito estufa, que representam a plantação de 5 bilhões de árvores. Esse número todo equivale a todas as árvores existentes na Dinamarca, Irlanda, Bélgica, Países Baixos e Reino Unido. Este ano, um CBIO foi negociado em média a R$ 31 na Bolsa de Valores, mas já chegou a valer R$ 58 no ano passado. Para o relator da Lei de Pagamento por Serviços Ambientais, os títulos podem servir de base para um dia o Brasil ter uma única moeda para recompensar quem protege o meio ambiente. Você vai ter o reconhecimento de um serviço ambiental que se faz, você mensura, emite moedas que podem ser compradas. E adquirindo essas moedas, tá certo? Estimular ainda mais boas práticas ambientais aqui. Muitas empresas estão investindo pesado para zerar a emissão de CO2. É o caso do Santander, que quer cumprir essa meta até 2050. O banco foi o primeiro a negociar os CBIOs aqui no Brasil e hoje é responsável por 75% desse mercado. O RenovaBio para o Santander tem duas frentes que era inconcebível a gente não participar, que é a sustentabilidade e o agronegócio. Nesse programa, os dois caminham paralelo, em conjunto. Para a gente é claro que é um grande programa para o Brasil, mas um grande programa para o planeta. Os produtores que usam cana-de-açúcar de fazendas que tenham desmatado desde 2018 para ampliar a plantação, mesmo que legalmente, não podem emitir os títulos. E empresas que distribuem combustíveis nocivos ao meio ambiente são obrigadas a comprar. Ainda para este ano, as empresas têm como meta adquirir quase 25 milhões de CBIOs. A ideia que se tem é que a meta e a disponibilidade de CBIOs não traga nenhum tipo de desconforto para aquele que é obrigado a cumpri-la e, ao mesmo tempo, ofereça àqueles que certamente serão crescentes e que queiram fazer um processo voluntário de descarbonização. Transformar riquezas em bem-estar social é garantia de um futuro promissor que une energia limpa com as necessidades do planeta. O Brasil está no caminho correto, que o Brasil tem o mesmo interesse dos outros países, que é a preservação do meio ambiente, que é o estímulo da sustentabilidade. Nós temos que conservar isso para a humanidade, para as nossas gerações futuras. O Tatersal de hoje fica por aqui. Uma excelente tarde para vocês, um ótimo fim de semana e até segunda. Até lá. Tchau.